Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos me ouvindo. Estou com o chat aberto aqui. Vamos só esperar dar o horário, né? 19h30, né? Falta aí 2, 3 minutinhos para a gente iniciar hoje aí nosso bate-papo, ok? Ó, tô vendo que estão me ouvindo. Já já a gente dá início à nossa aula inaugural. Pessoal, boa noite, futuro aprovado. Boa noite, futura aprovada. Espero que estejam todos bem e que sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula inaugural promovida pela IB Concurso para dar o pontapé inicial na nossa preparação para esse grande concurso, que vai ser o primeiro concurso da Superintendência Estadual do Sistema Socioeducativo do Ceará, a SES. Antes da gente iniciar nosso tema, vou me apresentar. Para quem não me conhece, sou Matheus Siebra, sou formado em Direito pela URCA. Antes de cursar Direito, eu cursava Letras. Sou aprovado na OAB de primeira, ainda na faculdade, fui aprovado na OAB. Nunca pude advogar, né, porque estava trabalhando na SES, e há um impeditivo. Hoje, saí da SES, hoje sou aprovado na Polícia Civil do Ceará, mas tenho 5 anos e meio de experiência como sócio-educador. E espero poder contribuir para que vocês almejem essa sonhada aprovação nesse concurso. Vou dar o meu melhor para isso, eu prometo. Mas aí surge a primeira pergunta, né? O que é a SES? Muita gente viu lá semana passada, quando saiu o edital, uma excelente oportunidade, que de fato é, né? Um concurso público com mais de 1.000 vagas, concurso estadual com mais de 1.000 vagas, uma boa remuneração, né? Acima de 2.600 para o nível médio, uma excelente remuneração, e com a possibilidade de fazer provas aqui sem sair nem de casa, né? Aqui no Juazeiro vai ter provas. Então, muita gente se interessou logo de cara
mas sem nem saber o que é acesso, o que é atendimento, o que é sistema socioeducativo, o que é que um socioeducador faz, né? E aí eu vou, aqui, antes de entrar nas questões técnicas, nas atribuições legais da SES, do socioeducador, das competências, eu vou dar uma pincelada sobre o que é o sistema socioeducativo, o que é a SES, para vocês se ambientarem. Eu trouxe aqui algumas fotos desses 5 anos e meio que eu passei lá no sistema. Aqui, talvez você não me conheça, eu estou com o cabelo e a barba um pouco maior do que eu estou agora, mas dá para ver pelo semblante que é um ambiente muito agradável de se trabalhar, né? Você vê todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, e de fato vocês vão fazer grandes amigos, grandes parceiros nesse tempo que vocês vão ficar lá na SES. Por quê? Porque é um trabalho que exige muita empenho de equipe. Precisa que a pessoa que está trabalhando no sistema socioeducativo seja bom de equipe. Então, com o tempo, todo mundo vai se tornando parceiro, todo mundo vai se tornando amigo. Vocês veem aí, ó, pelo sorriso, a cara, a leveza, apesar de ser um trabalho que requer bastante atenção. Essa foto do meio dá para ver bem isso. Ó. Enquanto essa primeira foto, vocês veem a gente aí com a cara feliz, isso aí é na muralha. Para quem não sabe, a área de segurança de uma unidade socioeducativa, ela é envolta por uma muralha, porque é lá dentro dessa área de segurança onde ficam os adolescentes que cometeram um ato infracional, ou seja, estão em conflito com a lei, eles estão lá para cumprir sua medida socioeducativa e ficam lá nas casas de convivência, em seus dormitórios, né? O que, analogicamente, a gente pode falar em celas e em pavilhões ou blocos, mas isso só de forma pedagógica. E eu só vou falar dessa vez, porque daqui para frente vocês jamais podem se referir ao sistema socioeducativo como um sistema prisional. Então, as nomenclaturas são diferentes também. Você não pode falar em cela, você não pode falar em bloco, pavilhão. É casa de convivência, é dormitório, tá ok? Então, aqui nessa primeira foto, ó, existe uma muralha cercando a área de segurança do Centro Socioeducativo Padre Cícero, que foi o último em que eu trabalhei. E após o plantão, a gente costumava correr lá. Pessoas se preparando para outros concursos, para a TAF de outros concursos, ou até mesmo para manter o shape, né? O pessoal, depois do plantão, corria. Até essa muralha, juntando tudo, deve dar mais ou menos 1 quilômetro e um pouquinho. Ela tem quase 8 metros de altura. Mas, como eu digo, apesar de ser um ambiente leve para se trabalhar, pessoas excelentes, pais de família, trabalhadores, pessoas excelentes vocês vão conhecer, apesar disso, a gente não pode jamais, dentro do sistema socioeducativo, desviar a atenção, porque, como eu disse, a gente está trabalhando com adolescentes que, de alguma forma, infringiram a lei, digamos assim. Então, são pessoas problemáticas, são pessoas que muitas vezes não tiveram contato com qualquer valor de educação, de moral, de limites impostos, nem pela família, nem pelo Estado. São pessoas, de certa forma, que se desenvolveram, que cresceram ali num limbo moral, ético. São pessoas que não têm muitos valores, né? Por isso a gente não pode nunca se descuidar. Por isso essa foto do meio mostra aí, ó, a gente no nosso trabalho. Não sei se está dando para vocês verem direitinho aí, mas a gente está no treinamento para a utilização de equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? Escudos, luvas, capacetes, caneleiras. Nesses 5 anos e meio que eu fiquei no sistema, eu não precisei usar isso nenhuma vez, certo? Mas pode ser que um dia seja necessário a utilização disso. Se for, que eu espero que nunca seja, se um dia for necessário, vai estar lá para vocês utilizarem e vai ser toda a utilização vai ser regulamentada. Tem uma portaria 93 da SES, que a gente vai estudar mais à frente, vai ser tema da nossa disciplina, já que cai no edital, essa portaria muito importante, que regulamenta a utilização desses EPIs, né? E vai estar lá para vocês utilizarem se preciso for, que eu acredito que jamais será.
Então é isso, o sistema socioeducativo é um ambiente excelente de trabalho. É uma oportunidade muito boa, porque, como eu disse, um concurso nível médio que está pagando mais de 2.600, cuja escala possibilita ainda outras oportunidades. A escala de trabalho da superintendência é 12 por 36. Isso quer dizer o quê? Que você vai trabalhar dia sim, dia não, no plantão diurno, né? Ou noite sim, noite não, no plantão, quem vai ficar no plantão noturno. Isso quer dizer que você vai ter tempo livre para estudar, por exemplo, para uma coisa melhor, né? Para se dedicar aos estudos na faculdade, para se dedicar a projetos pessoais. Eu tinha muitos amigos que tinham comércio, que ganhavam dinheiro nas horas de folga, né? Nos momentos de folga do serviço. Trabalhavam na SES, dia sim, dia não. E nos dias de folga faziam outras coisas. Tinha um comércio, atendia com outra profissional, era profissional liberal também. Então, além de tudo, a SES ainda proporciona essa vantagem. Mas e aí? Falamos um pouco sobre a SES, já vimos que é um ambiente de trabalho excelente, que proporciona várias vantagens. Mas o que faz o sócio-educador? Que é o papel do sócio-educador? Eu vou dar logo uma dica, que não é dar aula. E eu dou essa dica porque eu já vi pessoas entrarem na SES para exercer a função de sócio-educador, achando que era para dar aula, por conta desse nome, né? Educador. E assim, não é dar aula. Pelo menos não em sala de aula. Por que é que eu digo isso? Porque o sócio-educador, cujas atribuições estão lá no regimento interno, no artigo 109 do regimento interno das unidades socioeducativas do Ceará, isso a gente também vai estudar a fundo, porque é o dispositivo, talvez o dispositivo mais importante que vocês precisarão estudar nessa preparação e que a gente vai destrinchar todinho. As atribuições socioeducador estão lá nesse artigo 109 e, de forma geral, quer dizer o quê? Que o socioeducador é o responsável por fazer a segurança dentro de uma unidade socioeducativa. Grosso modo, fazendo uma analogia simplória, podemos dizer que o socioeducador é como se fosse o agente penitenciário lá no sistema prisional, certo? Analogia para fins meramente didáticos. Não é isso na prática, certo? Porque o socioeducador, que faz a segurança, é o responsável pela segurança do sistema socioeducativo, ele precisa, para atingir esse objetivo de fazer a segurança, ele precisa pensar também na segurança preventiva. Então, por exemplo, um adolescente que acordou ali com a pá virada, acordou um dia muito estressado, o socioeducador vai perceber aquilo, vai lá, vai conversar com o adolescente, saber o que é que está acontecendo, fazer como se fosse um papel de psicólogo para aquele adolescente que cometeu um ato infracional. Se ele não conseguir resolver aquela situação, obviamente ele vai levar a demanda para quem de direito, né? Existem psicólogos, a equipe técnica da unidade, existem psicólogos, existem assistentes sociais, pedagogos, enfermeiros, todos eles bem preparados para receber esse tipo de demanda levada por nós, pelo socioeducador, até eles, certo? Então, o socioeducador, por ser a linha de frente do sistema socioeducativo, é quem vai ter o contato direto, é quem vai ter o contato diário, cotidiano, com adolescentes que estão em conflito com a lei, que estão em cumprimento de medida socioeducativa. E são pessoas difíceis, muitas vezes, de lidar. Então, nós seremos, apesar de não sermos professores de sala de aula, a gente que vai ter que ser professor da vida para eles. A gente que vai ter que incutir neles alguma ideia de moral, de ética, de respeito com o próximo. Então, nós somos, de certa forma, professores. Por isso, o nome socioeducador. A gente está educando o adolescente para o convívio social. Então, é uma profissão muito importante. Muitas vezes não é bem valorizada, mas
Só em o Estado ter anunciado esse concurso, o primeiro concurso para sócio-educador, já é um passo gigantesco. Já é o primeiro passo, é um passo gigantesco para a devida valorização profissional da categoria. Vocês já vão entrar com certeza no sistema transformado, um sistema muito melhor do que já foi um dia, que a gente também construiu durante esses últimos anos. A gente melhorou bastante, e vocês vão dar continuidade a isso, sem dúvida. Para quem não sabe, só a título de curiosidade, o sócio-educador era contratado via seleção pública. Era uma prova que, a bem da verdade, não deixava a desejar em nada para um concurso público. A gente fazia uma prova bem parecida nos moldes dessa que vocês farão em junho, final de junho. Uma prova com praticamente as mesmas disciplinas que vocês estão vendo. Além disso, tinha o exame toxicológico, tinha a investigação social. Diferente de vocês, a gente só não tinha o TAF, né? O teste de aptidão física. Então, eu passei por 2 seleções e pretendo utilizar essa minha experiência para ajudar você a conseguir a sua aprovação também. Saindo agora dessa parte um pouco introdutória, onde vocês já viram mais ou menos, né, o que é o sistema socioeducativo, o que é a SEAS, o que faz um socioeducador, o que é um adolescente em conflito com a lei, vamos ainda de forma introdutória, já que é uma aula inaugural, adentrar no tema em si da nossa área. O Clóvis Júnior perguntando aqui quais os benefícios que tinha quando era seleção. Olha, benefício nenhum. O único benefício da seleção é que, antes de ser por seleção, a contratação era terceirizada. O sócio-educador era um profissional terceirizado, antes das 2 últimas seleções, né? Então, eles contratavam pessoas que muitas vezes não tinham muito perfil para atuar como sócio-educador. Pessoas boas, excelentes. Trabalhei ainda com alguns terceirizados, pessoas, pais de família, honestos, trabalhadores, mas que às vezes não entendiam direito o que era, que exigia da função do sócio-educador, porque não passaram por uma prova, né, que vai ali medir os conhecimentos técnicos daquela pessoa sobre aquele assunto. Então, a única vantagem da seleção era essa. Mas o correto mesmo é que haja a contratação e provimento para cargos efetivos, né? Que é por meio do concurso, que é isso que vocês vão fazer agora, né? Vocês vão entrar agora como servidores estaduais, servidores públicos estaduais efetivos. E aí é só vantagem em face do contratado temporário e também do terceirizado. Até hoje ainda temos alguns funcionários terceirizados que trabalham fazendo trabalho administrativo lá no Semi-Liberdade, nas unidades provisórias e na unidade de internação definitiva, não há mais a figura do sócio-educador terceirizado, são todos contratados, todos eles passaram pela avaliação, pela prova da seleção pública. Terá vagas para os cargos de nível superior? Terá sim. Para sócio-educador, não. Sócio-educador é nível médio. Os analistas são os de nível superior. Que quem são? São os cargos técnicos, né? Que é o assistente social, o psicólogo e o pedagogo. Essa edição desse concurso ainda não veio a figura não veio vaga para médico nem para enfermeiro, esses continuarão sendo terceirizados, mas o assistente social, o psicólogo e o pedagogo serão aprovados mediante concurso, assim como o sócio-educador, certo? Você acha que uma pessoa começando do zero na questão física consegue fazer o TAF? Mas é claro, meu amigo. Claro, só para a prova falta 3 meses ainda. Para o TAF, no mínimo, vai levar mais um mês e meio. Você vai ter aí, começando de hoje, você vai ter 4 meses a 4 meses e meio para se preparar para o TAF sem problema algum. Dá tempo de sobra. Você, claro, se tiver a possibilidade de contratar um profissional,
ajuda bastante, mas se não tiver, você em casa mesmo pode pesquisar na internet, nessa ferramenta excepcional que é o Google, você encontra tudo no Google, você pode pesquisar. No Instagram tem pessoas que se dedicam a passar treinos para os leigos, digamos assim, né? Então, 4 meses e meio para se preparar para o TAF é tempo mais que suficiente para você chegar bem no dia. E não é também um teste tão difícil. Vai ter TAF? Não, ele ainda vai ter TAF. Vai ter curso específico para cargo superior? Vai sim, acabei de falar. Vai ter psicólogo, assistente social e pedagogo, são níveis superiores, né? Que tem lá as vagas destinadas para esse público. O mais difícil é passar na prova. Sem dúvida, a prova é difícil, mas se preparando bem, e vocês que estão aqui na IB Concurso estão no caminho certo, se preparando, se dedicando, fazendo as questões corretas, seguindo a orientação da equipe da IB Concurso, você já está meio caminho andado para a sua aprovação. Não é uma prova tão difícil, pessoal. Não é uma prova tão difícil assim. É uma prova, obviamente. O concurso público requer dedicação, disciplina e uma orientação profissional requer. Mas a prova em si não é tão difícil. Com certeza, quem se preparar bem vai alcançar a sonhada aprovação. São 1.080 vagas. Tem prova aqui no Juazeiro. Então, pensamento positivo. Vai dar certo. E a gente vai junto seguir no sonho da aprovação. Professor, sou pedagoga, mas pretendo fazer para nível médio. O que você aconselha? Olha, eu já trabalhei com pessoas que foram pedagogas do sistema e psicóloga até também, e na outra seleção decidiu fazer para sócio-educador. É uma excelente estratégia. Por quê? Olha, só comparar o número de vagas para sócio-educador e o número de vagas para esses cargos de nível superior, né? Pedagogo, psicólogo. Então, assim, se você não está se sentindo preparado para fazer a prova para o seu cargo, para o cargo ao qual você estudou, né? Fez um nível superior, faz para sócio-educador. A remuneração é a mesma. O trabalho, às vezes, é até mais simples de um sócio-educador para um pedagogo, para um assistente social. Você desenvolve com mais fluidez, digamos assim, não é um trabalho burocrático. Você precisa estar lá, sentado na frente do computador, desenvolvendo relatórios. É um trabalho mais dinâmico, o do sócio-educador. Então, se você não está se sentindo preparado, se prepare para sócio-educador. Tem muito mais vagas, com certeza, vai aprovar bem mais facilmente do que o nível superior. Prova em Fortaleza também? Prova em Fortaleza também. Fortaleza, Juazeiro, creio que em Sobral tenha também. Acho que são esses 3 locais de prova, se eu não me engano. Depois eu posso trazer isso direitinho, a equipe pode ver isso também direitinho para vocês. Vai ter prova em Juazeiro, em Fortaleza e Sobral. Desculpa, professor, queria saber se a empresa terá curso para específico de psicologia. A equipe está tá trabalhando em cima de formar uma turma específica para os cargos de nível superior também. Então, quem tiver interesse, entre em contato aí com... Vocês estão no grupo, né? Entre em contato com o WhatsApp da empresa para mostrar essa vontade do curso específico para a área de nível superior, certo? Acho que acabaram as perguntas, né? Podem ir comentando que à medida do tempo, no decorrer aí da nossa aula, eu vou respondendo mais alguma coisa. E aí, superado agora esse momento introdutório, em que vocês
tiveram esse primeiro contato, né, com o que significa SES, o que é sistema socioeducativo, qual o papel do socioeducador. Vamos entrar ainda de forma introdutória, por se tratar de uma aula inaugural, no tema em si da nossa aula. Então, vamos lá. Sistema socioeducativo. O que é o sistema socioeducativo? Está lá no SINASE, na Lei 12.594 de 2012, que é a lei do SINASE, Sistema Nacional do Sistema do Atendimento Socioeducativo. É uma política pública destinada à promoção, proteção e defesa dos direitos humanos e fundamentais de adolescentes e jovens responsabilizados pela prática de ato infracional. Antes de continuar, preciso só falar aqui o que é o ato infracional. Ato infracional, podemos dizer que é o que a lei, a conduta descrita na lei como crime ou contravenção penal quando é praticado por uma criança ou por um adolescente. Então, assim, um jovem de 16 anos, por exemplo, ele comete crime? Ele comete uma contravenção? Não. O jovem de 16 anos, o jovem abaixo de 18 anos, ele não comete um crime. Se ele matar alguém, ele não comete um homicídio, por exemplo. Ele comete um ato infracional análogo ao crime de homicídio. E é preciso que isso fique bem claro para vocês daqui para frente. Vocês não podem mais... existe um mito de que o adolescente ele não é punido, que ele não comete crime. Não é bem assim. Ele não comete o crime porque a lei diz que não, mas ele comete um ato infracional análogo ao crime e ele vai ser responsabilizado, sim, por isso. Né? O sistema socioeducativo serve justamente para isso, responsabilizar também o adolescente, além do caráter ressocializador, socioeducativo. Né? Então, lá no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 2.594, que estabelece o Sistema Nacional do Atendimento Socioeducativo, diz o seguinte: entende-se por SINASE o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. E aí, pessoal, por que é que eu destaquei aqui em amarelo a execução de medidas socioeducativas e os sistemas estaduais? Porque, para a gente aqui, é o sistema estadual que nos interessa, ok? A gente não vai se preocupar com os sistemas municipais de atendimento socioeducativo, porque os sistemas estaduais, no caso do Ceará, SES, é quem executa as medidas socioeducativas. Professor, boa noite. Sou Maria. Quero fazer para nível superior, mas tenho apenas a graduação e experiência como docente. Pode fazer para pedagogo? Se você tiver a graduação em pedagogia, sim. Não exige nada além disso, não. Você pode, se você for formado em pedagogia, você pode fazer tranquilamente para o cargo de pedagogo, certo? E o que é o ato infracional, né? Eu já falei anteriormente para vocês. O ato infracional está descrito lá no artigo 103 do ECA. Eu vou repetir, porque, como eu disse, isso precisa ficar muito bem martelado na cabeça de vocês. Ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal quando praticada por criança ou por adolescente, ok? Ok, mas o que são medidas socioeducativas, né? Medidas socioeducativas são essas aqui, ó, que estão elencadas no artigo 112 da Lei 8.069 de 1990. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como ECA. E é uma lei, assim como a lei de SINASE, que vai cair no edital de vocês e que vocês vão estudar bem direitinho na disciplina de legislação especial, certo?
Aqui eu preciso trazer um ponto ou outro ainda do ECA, do SINASE, porque também é conveniente a nossa disciplina de legislação específica, quando a gente vai trabalhar o regimento interno, os decretos que regulamentam o acesso, as portarias e instruções normativas que orientam o trabalho cotidiano dentro das unidades de medidas socioeducativas do Ceará. Essas leis, ECA, SINASE, vocês vão ver mais, de forma mais específica, mais aprofundada, lá na disciplina de legislação especial, tá ok? Mas aí o ECA vem no seu artigo 112 dizer o que são as medidas socioeducativas. São essas aqui, ó. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, internação e aquelas medidas de proteção descrito também no ECA, lá no artigo 101, do inciso 1 ao 6, certo? Todas essas 7 são medidas socioeducativas. E aí, por que é que eu destaquei só 2, semi-liberdade e internação? Porque para a gente é o que vai importar, certo? A SES, a Superintendência Estadual do Sistema Socioeducativo, cuja competência é a aplicação, é a execução das medidas socioeducativas, ela tem essa competência somente em relação a essas 2 medidas, semi-liberdade e a internação. São as 2 medidas mais gravosas, porque são as medidas de privação de liberdade do adolescente, ok? Essas outras, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida, são chamadas medidas de meio aberto, tá ok? E elas são executadas pelo sistema municipal, lá através dos CRAS, Centros de Referência, Assistência Social, são executadas essas medidas socioeducativas em meio aberto, que são medidas mais tranquilas. Advertência, por exemplo, quando o juiz faz aquela admoestação verbal a um adolescente que está ali, que supostamente cometeu um ato infracional, certo? Uma obrigação de reparar o dano, é quando um adolescente comete um ato infracional leve não, digamos assim, menos gravoso, menos grave, que ainda assim significa algum prejuízo patrimonial financeiro para a vítima. Então, o juiz pode aplicar ali a obrigação de reparar o dano à vítima, né? Uma prestação de serviço à comunidade, aquela velha história de pintar ali uma escola, ajudar administrativamente uma escola, certo? E a liberdade assistida, que é quando o adolescente está lá em liberdade, mas existe uma equipe multidisciplinar por trás, orientando, acompanhando o desenvolvimento desse adolescente em meio aberto. Estas, estou só pincelando, porque não serão tão importantes para a gente, são as medidas em meio aberto. E aí vem as medidas restritivas de liberdade, que são aquelas 2 que eu falei, né? A semi-liberdade e a internação. São executadas por quem? Pela SES, pela Superintendência Estadual do Atendimento Socioeducativo do Ceará, ao qual vocês terão a honra de integrar. Logo em breve, viu? Muito em breve. Essas medidas restritivas de liberdade, semi-liberdade e internação devem obedecer aos princípios da excepcionalidade e da brevidade. Por quê? Porque quando você retira um adolescente, que é um jovem, né, que está em construção, cuja personalidade está sendo desenvolvida, do convívio social e familiar, você pode estar oferecendo um grave prejuízo no desenvolvimento dessa pessoa, né? Então, existe um caráter negativo muito grande, muito importante nessa medida de internação. Muito embora ela seja, naquele caso específico, o juiz tenha considerado ela oportuna, por conta da gravidade do que foi cometido, né? Então, essas medidas restritivas, elas devem obedecer, elas devem ser a última instância, não deve ter nenhuma outra medida menos gravosa que também seja eficaz. Se houver uma medida menos gravosa que a internação ou a semi-liberdade, que seja eficaz também para aquela situação, ela deve ser aplicada. Essa é a última instância, esse é o caráter excepcional
da medida restritiva. E deve ter a mínima duração possível. Então, se durante ali 6 meses o adolescente cumpriu as metas estabelecidas dentro da internação, está apto ao convívio social, ele não pode ser mantido lá por mais tempo, tá ok? E aí vamos começar a falar sobre as internações, tá ok? Por que eu falo internações? Eu acabei de falar que é semi-liberdade e internação, e agora estou falando em internações, porque a internação prevista lá no ECA, ela se divide em 3 espécies de internação. Existe a internação provisória, existe a internação definitiva, que é a internação propriamente dita, né? E existe a internação sanção. Então, vamos ver um pouquinho, ainda de forma introdutória, o que é cada uma delas, certo? A internação provisória está lá descrita nos artigos 108, 174, 183 e 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece um prazo máximo de 45 dias para esta medida. A internação provisória, fazendo mais uma analogia grosseira, a gente pode fazer um paralelo com a prisão preventiva lá no Código Penal, no Código de Processo Penal, certo? É uma internação que ela só pode ser feita quando houver quando há uma fundada suspeita de que aquele adolescente pode sofrer algum dano à sua segurança física se se mantiver em liberdade, ou ele pode também prejudicar a manutenção da ordem pública ou o andamento do processo, tá ok? E, obviamente, tem que haver indícios suficientes de autoria e materialidade. O que é isso? Para um adolescente ser mantido numa internação provisória, tem que haver a materialidade, ou seja, tem que haver indício suficiente de que houve um ato infracional e que aquele adolescente em específico participou daquele ato infracional. Isso se chama indício suficiente de autoria e materialidade. Autoria porque aquele adolescente é o ator daquele ato infracional que de fato existiu. É a materialidade do ato, né? Então, não é só assim o juiz, tira o adolescente dentro da casa dele para manter um adolescente que iniciou-se um processo investigativo agora e mantém lá preventivamente internado, provisoriamente internado, desculpe. Não é só assim, não. Tem que haver os indícios suficientes de autoria e materialidade, tem que haver a garantia da segurança pessoal do adolescente ou a manutenção da ordem pública. Ou seja, quando existir a dúvida de que esse adolescente possa cometer mais alguma coisa, por exemplo, mais algum outro ato, certo? E aí existe a internação definitiva, que é a internação propriamente dita, né? Está lá descrito nos artigos 121 a 125 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e ela não tem tempo definido, embora deva acontecer de 6 meses a 3 anos. Mas como assim? Acabei de dizer que não tem tempo definido e tem que acontecer de 6 meses a 3 anos, isso? Porque, assim, quando eu digo que não tem tempo definido, quer dizer que o juiz ele não pode, na sua sentença, na sua decisão onde ele aplica a internação, a medida de internação ao adolescente, ele não pode colocar lá um tempo definido. O adolescente, fulano de tal, vai permanecer em internação durante 1 ano e 2 meses, durante 2 anos e 4 meses, durante 3 anos. Não, ele não pode fazer isso. O juiz ele pode simplesmente aplicar a medida de internação. E aí o adolescente vai ser inserido em uma unidade, em um centro socioeducativo de internação, né? E vai permanecer lá por 6 meses. 6 meses, a cada 6 meses é feito um relatório multidisciplinar. Porque assim que ele chegar ao sistema socioeducativo, vai ser feito um plano individual de atendimento daquele adolescente. A equipe multidisciplinar, composta aí pelo pedagogo, pelo psicólogo, pelo assistente social, pelo socioeducador de referência daquele adolescente, vai traçar estratégias, vai traçar metas que aquele adolescente vai precisar cumprir até que ele se torne apto a ser reinserido no meio social, ou seja, até que ele se ressocialize, né?
E aí, a cada 6 meses, essa equipe multidisciplinar vai enviar para o juiz esse relatório, mostrando se o adolescente em questão cumpriu aquelas metas estabelecidas ou se falta alguma coisa a ser cumprida, se ele não cumpriu, né? E aí, o juiz vai avaliar aquele relatório e vai decidir, com base no livre convencimento dele, vai decidir se aquele adolescente deve ser posto em liberdade, pode ser uma liberdade ampla ou uma liberdade assistida. Se ele não cumpriu bem aquelas metas estabelecidas, e aí ele vai receber uma manutenção de internação, ou seja, vai ficar mais 6 meses até o próximo relatório ser enviado para o juiz de novo, para o juiz reavaliar, ou o juiz também pode decidir em quê? Em aplicar uma medida menos gravosa, uma semi-liberdade, por exemplo, né? Então, a internação definitiva, por se tratar da medida mais gravosa que a gente tem no sistema socioeducativo, ela só pode ser aplicada quando se tratar de um ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando houver reiteração no cometimento de outras infrações graves, tá entendendo? Então, às vezes, o adolescente ele pode não ter cometido um ato mediante grave ameaça ou violência à pessoa, mas ele já cometeu vários outros atos menos graves, né? E aí, o juiz, por essa reincidência dele, vai aplicar ali a internação, tá ok? E aí, outra possibilidade de aplicação da internação é quando há um descumprimento reiterado e injustificado da medida anteriormente imposta. Essa aí é o tipo de medida que a gente chama de internação-sanção. Ela tem um prazo de 3 meses de duração. E o que é que ela significa? Ela significa dizer que quando um adolescente que está numa medida mais branda, digamos assim, como a semi-liberdade, que a gente vai já falar dela, ele descumpre a semi-liberdade, por exemplo, e aí o juiz, diante daquele descumprimento de uma medida imposta, o juiz vai aplicar a internação-sanção. Sanção porque é como se fosse uma penalidade, digamos assim, uma penalidade para um adolescente que descumpriu outra medida. E aí ele passa 3 meses internado e o juiz reavalia ao final daqueles 3 meses se ele está apto a retornar para o semi-liberdade ou se ele merece ficar internado, ok? E o que é a semi-liberdade? É mais uma medida socioeducativa de privação de liberdade. Pessoal, desculpe, o meu cachorrinho ele ficou preso, eu vou só ligeirinho aqui, só abrir a porta para ele sair, tá ok? Só um segundo. Pronto, o bichinho estava chorando, estava preso lá fora. Desculpe a interrupção. Voltando, né? Eu estava falando da semi-liberdade, que é uma das medidas socioeducativas de restrição de liberdade, faladas lá no ECA, certo? A semi-liberdade está descrita lá no artigo 120 do ECA e pode ser a primeira medida ou transição para o meio aberto. O que isso quer dizer? Que o juiz, diante de um ato infracional, ele pode aplicar a semi-liberdade como primeira medida imposta ao adolescente em conflito com a lei. O juiz pode simplesmente, o juiz perceber ali que é um adolescente que tem algumas, na audiência ali vai perceber que o adolescente tem algumas noções de respeito, bem educado e tal, ver que é um adolescente que nunca cometeu nada mais grave, então ele pode aplicar a semi-liberdade. Ou ele pode, após a avaliação do relatório lá no cumprimento da internação definitiva, ele pode progredir, digamos assim, progredir a medida do adolescente que estava numa medida de internação para a medida de semi-liberdade. E como é que funciona essa semi-liberdade? Lá no Juazeiro, eu falo lá porque eu sou aqui do Crato, lá no Juazeiro a gente tem o Centro Socioeducativo de Semi-Liberdade. E é uma casa. É diferente da unidade provisória e do Centro de Internação Definitiva, que é o Centro Padre Cícero. É diferente porque ele tem outra estrutura, certo? É uma casa, tem cozinha, tem quartos. É uma casa normal, os adolescentes ficam internados lá durante a semana. Ficam lá
tem acesso à sala de aula e a cursos profissionalizantes, só que a sala de aula e o curso profissionalizante eles fazem na escola normal, eles fazem no Senac, por exemplo, certo? E retornam para dormir, digamos assim, lá na unidade. E eles ficam de segunda a sexta-feira lá. Quando dá sexta-feira à tarde, ao final de todas as atividades, o adolescente vai para a sua casa. Então, o adolescente que é de Juazeiro vai passar o final de semana em Juazeiro em sua casa, com sua família. O adolescente que é do Iguatu vai para o Iguatu ficar com sua família. Então, não, é uma transição entre um meio fechado, que seria a internação, para um meio de liberdade ampla, digamos assim, tá ok? Uma coisa que muito importante que eu não falei lá no início, na nossa introdução, é que o sistema socioeducativo do Ceará é referência nacional, tá? É referência nacional e aqui você nunca vai imaginar, quando se fala em adolescente em conflito com a lei, né, o que popularmente chamam de adolescente menor infrator, digamos assim, jamais utilizem esse termo, utilizem sempre adolescente em conflito com a lei ou em cumprimento de medida socioeducativa. Quando se fala sobre isso, você jamais imaginaria que existe aqui no interior do Ceará, né, no Juazeiro, uma unidade, uma estrutura como a que a gente tem ali no Centro Socioeducativo do Padre Cícero, que é a unidade de internação definitiva. Lá eles têm 6 blocos, 6 casas de convivência, são 6 blocos, digamos assim, 6 pavilhões, cada um com 6 dormitórios, que são celas, mas não são celas, são dormitórios, tá ok? Cada dormitório com 3 locais para dormir, 3 camas, digamos assim. E, além disso, tem 3 blocos pedagógicos, onde tem diversas salas de aula, tem salas de oficina de arte e cultura, temos um bloco do Senac lá dentro, onde é ofertado cursos profissionalizantes muito bons, como de gastronomia, como o curso de barbearia. E o que é melhor, outra vantagem que a SES proporciona, o socioeducador, o profissional, pode se inscrever, pode se matricular num curso desse. Por quê? Porque às vezes eles ofertam, o Senac vem com uma oferta de 10 vagas para o Estado, e ali às vezes consegue insalar, né, matricular apenas 8 adolescentes. Aí essas 2 vagas podem ser preenchidas pelo profissional, né? E aí você, ao término do curso, você vai receber um certificado ali de gastronomia, no curso de barbearia, do curso de instalação de ar-condicionado e manutenção de celulares, pelo Senac, olha só. O curso desse no Senac não é menos de R$ 1.000, R$ 1.500, não é um curso caro. E, às vezes, o profissional, assim como o adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa, tem acesso a isso. Então, gente, de fato, vocês estão estudando, estão se preparando para uma atividade que proporciona muitas vantagens. Essa é mais uma delas, certo? Retornando, falamos agora do semi-liberdade, falamos já da internação definitiva. Tá ok, mas e aí? Qual é o objetivo? Estou vendo aqui, ó, a Isabela Petrovski botou um trabalho tão importante e um salário bem baixo, é verdade. Eu vou ter que concordar. Eu vou ter que concordar que o salário, a remuneração do sócio-educador ainda é muito abaixo do que deveria ser, mas não é ruim. Como eu disse, eu fui sócio-educador por 5 anos e meio e pude, nesse período, vivi muito bem. Claro, sou casado, minha esposa também tem sua fonte de renda, mas sempre vivi bem, até porque, como eu disse, outra vantagem do sistema socioeducativo é que no dia de folga você pode se dedicar a outros projetos pessoais, uma loja, uma atividade autônoma, sabe? Você vai ver o que dá para você fazer também numa folga para complementar essa renda. Muitos colegas meus faziam isso e muitos viviam muito bem, apesar do salário teoricamente baixo, mas não é baixo. Se você pensar bem, onde é que você vai receber para um nível médio, onde é que você vai ganhar no setor privado, você vai ganhar R$ 2.680 para desempenhar uma função de nível que exige apenas o nível médio, né? Então, não é um salário baixo, pelo contrário, é um salário bom.
trabalho não é difícil, não é uma coisa muito complexa de ser executada, o nível de exigência não é tão alto, então é um salário bom. Mas, claro, vai ser usado como degrau. Eu fiz isso. Eu usei o sistema socioeducativo como um degrau para galgar coisas melhores, né? Vocês vão poder fazer isso tranquilamente, sem dúvida alguma, certo? Isso é meu desejo. Claro que é seu desejo, todo mundo pretende melhorar de vida, né? E esse sistema socioeducativo vai te proporcionar isso. Além de você ganhar um dinheiro bom, você vai poder se preparar para estudos, se preparar para outros projetos, né? Como eu disse. Pessoal, retornando agora, já batemos aí, já vamos em quase 50 minutos, né, da aula. Eu preparei ainda algumas questões para vocês, estamos finalizando essa parte mais teórica. Quem puder ficar até as questões, serão 6, 7 questões que eu trouxe para vocês, só para fixar esse tema introdutório. Mas o importante mesmo é continuar firme nos estudos, é continuar firme nesse curso, vocês vão estar no caminho certo, sem dúvida. Batemos aí 50 minutos da aula, mas quem puder ficar, acompanhar o restinho, falta pouco. Vamos com a gente. Qual é o objetivo? Vou tentar ser agora um pouco mais direto, né? Qual é o objetivo das medidas socioeducativas? Bom, eu trouxe aí um bizu, que é o tripé da ressocialização. Esse termo não é utilizado em nenhuma norma, nenhuma lei. É um termozinho que eu criei para te ajudar a facilitar a fixar isso aí, que é bem importante e vai cair, né? O objetivo da medida socioeducativa, qual é? Está lá na lei da SINASE, logo no artigo 1º, parágrafo 2º, incisos 1 a 3. É a responsabilização do adolescente, a integração social do adolescente e a desaprovação da conduta infracional. Então, perceba que muita gente acha que a medida socioeducativa tem um caráter somente pedagógico para ensinar o adolescente. Não, não é só isso. Existe a responsabilização do adolescente, que se dá da principal forma. Qual é? Quando você retira um adolescente do convívio familiar e do convívio social, todo mundo aqui já foi adolescente e sabe como isso é nocivo, como isso é pesado para a pessoa, né? Então, a responsabilização do adolescente consiste nessa questão de mostrar a ele que ele está sendo responsabilizado por um ato errado que ele cometeu. O adolescente, por incrível que pareça, muitas vezes comete um ato infracional e ele não tem sequer a noção de que aquilo que ele fez é errado. Tamanha a carência ética, moral daquela pessoa, certo? Muitas vezes, como eu já disse, nunca teve dentro de casa nem da escola essa construção moral, essa construção de valores, certo? Então, dentro da medida socioeducativa, a gente vai ter que responsabilizar esse adolescente e todo o tempo desaprovar a sua conduta. Mostrar para ele que aquela conduta que ele fez é errada, que aquela conduta não pode voltar a acontecer, que o crime não compensa. Todo o tempo a gente vai ter que incutir isso na cabeça deles. Para quê? Para que ele possa ser ressocializado. E aí vem o item 2, aí a integração social do adolescente. Ele precisa ter essas noções de respeito, de empatia, de tolerância, para que possa ser ressocializado, para que se integre novamente ao convívio social. E aí, dentro do sistema socioeducativo, ele vai ter isso, além de ter também acesso à sala de aula, acesso a cursos profissionalizantes, tá ok? Então, este é o tripé da ressocialização. Lembrem disso quando cair na prova a pergunta quais são os objetivos da medida socioeducativa. É isso, responsabilização, integração e desaprovação. As 3 palavrinhas-chave, ok? E quem executa o sistema socioeducativo no âmbito estadual? Essa pergunta eu acho que já ficou fácil para vocês, né? Só com esse tempinho de aula, acho que já deu para vocês perceberem que quem executa é a Superintendência Estadual do Atendimento Socioeducativo, né? No Ceará. A SEAS, a famosa SEAS, para quem vocês terão o prazer de trabalhar logo em breve. A SEAS, falando um pouquinho agora da SEAS, qual a competência da SES, né? A SINASE, a lei de SINASE, fala lá no seu artigo 4º, inciso 3, que aos estados, quando ele vai definir lá as competências, quando a SINASE vai definir as competências da União, dos estados, do município, do distrito, o que é que cada um vai trabalhar dentro do sistema socioeducativo, ele estabelece que é competência dos estados
criar, desenvolver e manter programas para a execução das medidas socioeducativas de semi-liberdade e internação. Ou seja, compete aos estados, no Ceará, por meio da SES, a execução de medidas socioeducativas de semi-liberdade e internação, ou seja, as medidas de privação de liberdade, ok? E o que é a SES? Para essa pergunta tem uma resposta muito clara, muito direta. É o órgão administrativo, orçamentário e funcionalmente autônomo vinculado à STDS, que é a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, que tem como função executar as medidas socioeducativas. Isso aí está aqui, ó, no artigo 1º dessa lei estadual aqui, ó, Lei 16.040, de 2016, que, para quem viu o edital, já sabe que lei é essa, né? Que é a lei da criação da SES. Lei muito importante que a gente também vai estudar a fundo aqui no nosso curso, certo? Artigo 1º, fica criada no âmbito da administração pública direta do Poder Executivo a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, órgão administrativo, orçamentário e funcionalmente autônomo, vinculado à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, STDS, com estrutura, organização e atribuições definidas em decreto. Que decreto é esse? São aqueles 4 decretozinhos que vocês também viram no edital e que a gente vai mais para frente estudar, destrinchar a fundo, para entender como funciona a organização administrativa da SES. Quem é o superintendente, quem são os coordenadores de segurança, certo? Coordenadores de orientadores de célula, certo? A gente vai ver isso tudo bem direitinho, de forma destrinchada. Mais para frente, pronto. Acabamos aqui essa parte introdutória do nosso tema. Vocês já sabem direitinho o que é a SES, vocês já sabem o que é a função do socioeducador, vocês já sabem o que é um adolescente em conflito com a lei, vocês já sabem o que é um ato infracional. Então, vocês já estão devidamente introduzidos no assunto, na nossa matéria. Já podem, inclusive, fazer algumas questões tranquilas que eu trouxe para a gente testar aqui um pouco essa nossa primeira aula inaugural, ok? São questões de correto ou errado. Ligeirinho a gente vai resolver, tá? Essa primeira diz assim: o SINASE, aprovado pela Resolução 119 do CONANDA e regulamentado pela Lei 2.594 de 2012, é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei. E aí, pessoal, essa questãozinha aí, vocês acham que está correta, está errada? Podem ir colocando nos comentários, dá só um tempinho ligeirinho para vocês relerem, né, e responderem. Não precisa responder se não quiser, só se quiser mesmo. Andresa Araújo já respondeu aqui, correto. Então, de fato, essa questão está correta. É a literalidade do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 2.594/12, a Lei do SINASE. Tranquilinha, vocês não vão mais errar isso. Perguntou o que é o SINASE, está aí a resposta. O que é o sistema socioeducativo, está aí a resposta. Segunda questão. Entende-se por ato infracional a conduta descrita como crime quando praticado por adolescente, para o qual a lei não prevê qualquer tipo de resposta. E aí, pessoal, essa questão está correta ou ela está errada? E aí, Andresa Araújo, o que é que você acha? A Isabela Petrovska respondeu que está errada. E, de fato, essa questão está completamente errada. Vejamos o que é que nos diz, a Marcia Natália também respondeu corretamente. Vejamos o que é que nos diz o Estatuto da Criança e Adolescente, em seu artigo 103, onde é definido o que é o ato infracional, né? É a conduta descrita como crime ou contravenção penal quando praticada por criança ou por adolescente. Então, a nossa questãozinha traz 2 erros, né?
não é apenas a conduta descrita como crime, vocês têm que lembrar disso, é como crime ou contravenção. Então, uma contravenção penal praticada por um adolescente também é um ato infracional, certo? E ele é praticado não só para o adolescente, a criança também vai cometer o ato infracional. Só que para a criança não há a imposição das medidas socioeducativas, a imposição apenas das medidas protetivas, que são aquelas do artigo 101 do ECA, certo? As medidas socioeducativas se aplicam apenas aos adolescentes, certo? Que são os jovens de 12 a 18 anos, tá ok? Lembrem-se sempre disso. Adolescente e criança cometem ato infracional, porém, medidas socioeducativas são aplicadas apenas aos adolescentes, certo? As crianças são aplicadas as medidas protetivas, tá ok? Que aí também não convém nessa aula, nessa disciplina, a gente estudar. Vocês vão ver isso de forma até superficial na disciplina de legislação especial, tá ok? Onde será tratado o ECA. Próxima questãozinha. São medidas socioeducativas. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, internação e medidas protetivas do artigo 101, incisos 1 ao 6 do ECA. E aí, o que é que vocês acham desta questão? A Jaqueline foi a Jaqueline, a Andresa, a Isabela, o José, a Samília. O povo está ligeiro, hein? O povo está ligeiro. A Erilane respondeu que está errada, os demais respondendo que está certo. E aí? Vamos ver. Correto. Essa também é a literalidade do artigo 112 do Estatuto da Criança e Adolescente. Está lá. São essas as medidas socioeducativas. Todas essas aí. Acontece que, para os nossos estudos, a gente vai se ater somente à semi-liberdade e à internação, que são as medidas restritivas de liberdade. As demais medidas são as medidas em meio aberto, são executadas pelos próprios municípios, tá ok? As CEAs se atêm apenas à semi-liberdade e à internação. E essas medidas protetivas do artigo 101, 1 ao 6, que está falando aí, são aquelas aplicáveis às crianças que cometem atos infracionais, ou seja, a pessoa que tem abaixo de 12 anos, tá ok? Quarta questão. Liberdade assistida, semi-liberdade e internação são as medidas socioeducativas restritivas de liberdade. E aí, pessoal, o que é que vocês dizem dessa aí? Todo mundo respondendo aí correto. Só o José respondeu errado até agora. Pessoal, eu coloquei uma pegadinha. Coloquei uma casca de banana nessa. Semi-liberdade e a internação são as medidas socioeducativas restritivas de liberdade. A liberdade assistida, ela não é. A liberdade assistida é uma medida socioeducativa de meio aberto. Qual é a liberdade assistida? O adolescente está lá no convívio social e familiar normalmente, e aí aquela rede de apoio municipal, né, centros de referência, estão ali observando o seu comportamento, o seu desenvolvimento em meio social, tá ok? Semi-liberdade e internação é que restringem a liberdade, sempre lembrem disso. Semi-liberdade e internação são as que restringem a liberdade do adolescente. Então, são as medidas socioeducativas de restrição de liberdade, tá ok? Próxima questão. Há três tipos de internação. São elas: internação provisória, internação sanção e internação definitiva. E aí, pessoal, o que é que vocês acham dessa? Essa também é tranquila. Jaqueline respondeu errada. A Ana Márcia está respondendo que está correto. O José também acha que está errada. A Patrícia Eduardo disse que está em dúvida nessa internação sanção. A Mila está errada. A
Patrícia acha que só a internação-sanção está errada e as demais corretas. Pessoal, essa questão está correta. Eu falei lá, quando eu estava falando da internação, eu falei, vocês vão lembrar, que a internação ela se divide em 3 tipos. A internação provisória, a internação definitiva, que é a internação propriamente dita, e a internação-sanção. Qual a diferença de cada uma delas? A internação provisória, ela dura 45 dias apenas. Ela serve ali para o juiz ter um tempo, enquanto o adolescente está lá guardadinho, com sua segurança, né, salvaguardada, está lá guardadinho numa unidade de internação provisória, o juiz vai decidir se mantém ele numa internação definitiva, se coloca ele em liberdade, se coloca numa semi-liberdade, tá ok? Terminado esses 45 dias de internação provisória e o juiz não tomou uma decisão, o adolescente tem que ser posto em liberdade, certo? E aí vem a internação definitiva, que é aquela que dura de 6 meses a 3 anos, tá ok? 6 meses a 3 anos. E tem a internação-sanção, que é aquela que eu falei quando o adolescente ele descumpre uma medida anteriormente imposta, por exemplo, uma semi-liberdade. O adolescente está lá numa semi-liberdade e ele descumpre a semi-liberdade. Ele pode sofrer a internação-sanção, que aí ele vai para uma unidade de internação e fica lá por 3 meses, ao final dos quais o juiz vai olhar e vai ver se retorna ele para o semi-liberdade ou se aplica ali uma internação definitiva, tá ok? Próximo, isso tudo, pessoal, eu falei hoje, mas como eu disse, foi de forma introdutória. Não se preocupe, não fique preocupado se você não está bem nas questões, se você está mal, se você errou mais do que acertou, não se preocupe. A gente ainda vai falar sobre isso de forma bem mais aprofundada daqui para frente, tá ok? Isso aqui eu trouxe de forma bem superficial, só para vocês terem uma noção introdutória do que significa tudo isso, tá ok? Próxima questão. As medidas socioeducativas têm por objetivo a integração social do adolescente em conflito com a lei, não constituindo uma abordagem válida durante a execução da medida socioeducativa a responsabilização do infrator e nem a reprovação de sua conduta delitiva. Essa questão é um pouco mais complicada. Eu vou dar um pouco mais de tempo até para vocês pensarem. A Isabela já falou, o José, Jaqueline, Samile, Erilane, todo mundo falando que está errado. Eu achei que está difícil, parece que vocês prestaram bastante atenção nessa parte da aula, né? De fato, essa questão está completamente, absurdamente errada. Essa questão está desprezando totalmente aquele tripé da ressocialização que eu falei para vocês, né? Responsabilização, integração e desaprovação. Essas 3 palavrinhas-chave que trazem o tripé da ressocialização, lá do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei de Sinais, né? Quando o adolescente está cumprindo uma medida socioeducativa, o objetivo dessa medida é que esse adolescente seja responsabilizado pelo ato infracional que ele cometeu, mas é também que ele seja reintegrado à sociedade e que tenha a consciência que a sua conduta é errada através da desaprovação dessa sua conduta infracional, ok? E aí vem, acho que é a última questão. A SES é a Secretaria Estadual responsável pela execução de todas as medidas socioeducativas no Ceará. E aí, pessoal, questãozinha para fechar o nosso encontro de hoje. O que é que vocês acham dela? Isabela já disse que está errada. A Erilane também já disse que está errada. A Patrícia falou errada, N. Não sei se ela quer dizer que é errada, não. A Andresa Araújo disse que está errada. Pessoal, a questão também ela está errada. Erradíssima. Primeiro que a SES não é uma secretaria, tá ok? Esse S da sigla SES não quer dizer secretaria, quer dizer superintendente, tá ok? E ela também não é responsável pela execução de todas as medidas socioeducativas no Ceará,
Não. A SES é responsável pela execução daquelas duas medidas que eu falei para vocês. A semi-liberdade e a internação. Lembrando que a internação se divide em três: internação provisória, internação definitiva e internação sanção, tá ok? Então, a responsabilidade da SES é executar as medidas de restrição de liberdade, semi-liberdade e as internações, os três tipos de internações, tá ok? Está lá no artigo 1º da Lei 16.040 de 2016, que cria a SES, né? Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, órgão administrativo, orçamentário e funcionalmente autônomo, vinculado à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, STDS. A SES é a superintendência que possui bastante autonomia, mas que ainda assim é vinculada a uma secretaria, tá ok? E responsável pelas medidas de semi-liberdade e internação apenas, está lá no artigo 4º, inciso 3 do SINASE. Pessoal, essa foi nossa última questão. A gente finaliza assim o nosso encontro hoje. Eu espero que tenha sido bastante produtivo para vocês. Quem ainda não tinha ideia, noção do que era a SES, né? Chegou lá semana passada, viu no edital uma oportunidade excelente de concurso público, né? Exigência apenas de nível médio, um salário bom de 2.600, com uma escala de trabalho que proporciona muitas vantagens, né? 12 por 36. Viu lá que tem bastante vagas, né? 1.080 vagas, mais de 1.000 vagas. Viu a oportunidade de prova, de realizar a prova aqui, sem sair de casa, bem pertinho aqui em Juazeiro do Norte. E aí se interessou. Espero que para você tenha ficado claro, ainda que de forma introdutória, o que é a SES, o que é socioeducador, o que é tudo isso que a gente vai trabalhar mais a fundo daqui para diante, certo? Espero contar com todos vocês nos nossos próximos encontros, na nossa próxima aula, onde a gente vai, de fato, entrar no tema, destrinchar lá o regimento interno, destrinchar a Lei 16.040 de 2016, destrinchar os decretos que regulamentam a SES, destrinchar as várias portarias que foram abordadas no edital, né, que regulamenta ali os procedimentos cotidianos dos profissionais do sistema socioeducativo, tá ok? Espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês, como foi para mim, que estou iniciando aqui minha jornada no IB Concurso, e vamos juntos rumo à tão sonhada aprovação. Vai dar certo para todo mundo. Bora para cima, pessoal. Pessoal, vou retornar aqui com a imagem, só porque eu vou ficar aqui aí um pedaço no chat, para responder ainda alguma dúvida que possa ter surgido, né? Que eu não falei, que alguém tem. Então, podem ficar à vontade, vou ficar aqui um pedaço. Desculpem minha voz, eu estou um pouco rouco, estou me recuperando ainda de uma gripe. Vou ficar um pouco aqui ainda com vocês para responder aí alguma dúvida. Então, sintam-se à vontade. E, de antemão, já muito obrigado aí, pessoal, elogiando a aula. A Isabela falando que a aula foi ótima. Patrícia dizendo que foi muito esclarecedora. Márcia, Natália, gratidão. Eu que agradeço demais a atenção de vocês. Agradeço por estarem aqui junto da IB Concurso, assistindo essa aula inaugural. Garanto que vocês estão
em boas mãos. Vocês estão no caminho certo para a aprovação, tá ok? O José falou, muito boa aula. Muito obrigado, professor. A Samir falou. Pessoal, eu que agradeço demais a vocês pelas palavras, pelo incentivo e por estarem aí, né? Ótima aula, aula excelente. Obrigado, Lilian. Obrigado, Laná, Elci Leite de Araújo. Bom descanso, professor. Obrigado, Patrícia. Estou precisando mesmo. Me preparei hoje o dia inteiro, acordei cedinho para preparar essa aula para vocês. Espero que tenha sido bastante proveitosa, certo? Gratidão, professor. Eu que agradeço, Marilena. Andresa Araújo falou, professor, você pode responder minha pergunta? Está lá em cima. Desculpe, Andresa, se você puder repetir a pergunta, para não ter que subir aqui, né? Tem muita mensagem, aí vai ser difícil eu encontrar. Qual é, Andresa, sua pergunta? Dânia Mendes, boa noite. Uma pena, não deu tempo de entrar na live. Vai ficar no ar disponível? Sim, a aula foi gravada, vai ficar disponível na nossa plataforma. Então, por um ano, você vai poder acessar e rever essa e as demais aulas quantas vezes quiser, certo? Lana Elcio falou, amei de coração sua aula. Muito obrigado de coração. Eu amei que vocês estavam todos aí para assisti-la, certo? Didática boa a sua vivência. Muito obrigado, Fabiana. Andresa pergunta, professor, sobre a pauta do sócio-educador por poder ter arma de fogo. Se não me engano, foi um projeto de lei criado pelo Eduardo Girão. Como ficou essa questão? Essa questão ainda está sendo debatida, tá ok? Lá no nosso parlamento, né, no Congresso. Os deputados e senadores ainda vão definir como vai ficar essa questão do porte de arma para o sócio-educador. Por enquanto, ainda não é possível. Mas eu acho, minha opinião é que está caminhando para um desfecho positivo para a categoria, tá ok? Eu acho que vai ser inevitável no futuro o porte de arma para sócio-educador. Vai ser concedido sim. Não é para agora, mas daqui a médio prazo, digamos, o sócio-educador vai ter porte de armas, o que é fundamental, tá? É fundamental. A gente lida cotidianamente com adolescentes que estão envolvidos em um cenário de criminalidade, de facção, né? Então, às vezes, tem um profissional que não é muito, que por um deslize cometeu alguma coisa e que acaba sendo vítima de ameaça por parte desse adolescente. Então, é fundamental para a nossa segurança pessoal o porte de armas. Ainda não é possível, mas em breve será, sem dúvida. Eu passei 5 anos e meio no sistema e nunca tive um problema pessoal com um adolescente. Jamais sofri uma ameaça, nenhum adolescente partiu por cima de mim. E assim, eu não era dos socioeducadores mais, digamos, manso, não, mais calminhos, não. Só que eu tinha postura profissional. Eu conversava com o adolescente, eu sabia respeitá-lo para que ele me respeitasse também. Já precisei intervir em algumas não, em várias situações eu precisei intervir, utilizar, fazer uso moderado da força para conter uma situação. E é plenamente permitido, não é nada demais, é previsto no nosso regimento interno, o socioeducador pode agir, fazer uso legítimo da força, moderado da força para intervir. Então, já precisei mobilizar adolescentes que estavam em conflito físico com outros adolescentes várias vezes, e assim, nunca nenhum adolescente me desrespeitou, nunca nenhum adolescente me ameaçou de qualquer forma que fosse, porque eu tinha minha postura profissional, assim como a grande maioria dos meus colegas. Claro, tinha um ou outro que no início destoava, tinha um comportamento um pouco mais diferente, só que até esses conseguiram se adequar ao que é a função do sócio-educador, que é, antes de tudo, um trabalho preventivo. A gente faz a função a função de segurança dentro de uma unidade, e aí a nossa principal arma é a voz, é o trabalho preventivo, é evitar que uma situação que você está vendo que pode surgir, ela surja, ela aconteça, tá ok? Então, resumindo, a gente ainda não tem porte de armas, né? O sócio-educador ainda não tem porte de arma, mas creio eu que em breve vai ser possível, sim. Está caminhando para isso. Nosso Congresso está caminhando para aprovar isso.
Boa noite, professor. Boa noite, Giovanni. Dânia Mendes, que bom, obrigado. Ok, obrigado. A prova para assistente social mesmo? Não, não é a mesma prova. Ela cobra conhecimentos específicos da área de assistente social, assim como o pedagogo vai cobrar conhecimentos específicos da área de pedagogia, psicologia da mesma forma, tá entendendo? Boa noite, professor. O pedagogo somente leciona. Isso para ensino superior, realiza projetos também. Então, o pedagogo lá no sistema socioeducativo, ele não leciona, tá ok? O pedagogo, ele cumpre aquelas funções administrativas da pedagogia. Ele vai avaliar os adolescentes para ver o nível educacional deles, para poder ensalá-los, né? Você é pedagoga, você conhece esse termo, sabe que está correto. É um termo que muita gente não conhece, ensalar, ensalamento, mas o pedagogo conhece bem. O pedagogo vai avaliar o adolescente, o nível educacional dele, para poder colocá-lo numa sala de aula condizente com o seu nível, tá ok? Vai resolver aquela... É como se o pedagogo da unidade fosse um coordenador, faz desempenhar ali as funções semelhantes a de um coordenador numa escola, tá ok? Vai coordenar a equipe de professores. E essa equipe de professores lá no sistema socioeducativo são professores do estado ou do município, dependendo ali da parceria feita, né? No Centro Socioeducativo Padre Cícero, onde eu trabalhava, que quem é de Juazeiro sabe, é ali perto do Torim do Torão, e que muita gente está chamando de forma divertida de Bezerrinho, já que é ao lado do Torim do Torão, né? Chamando o Socioeducativo de Bezerrinho. Enfim, lá a gente tinha professores tanto do estado como do município. Então, o pedagogo ele não dá aula, ele coordena as aulas, certo? Então é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida, Andresa? Professor, e a questão do fardamento? Existe ou podemos usar uma roupa adequada? Existe a questão do fardamento, sim. Inclusive, está descrito lá em uma das portarias que a gente vai estudar mais para frente. A portaria que regulamenta o uso de crachás, que vocês também vão receber, um crachá muito bonitinho, parece até um funcionalzinho, e o fardamento. O fardamento é disponibilizado pelo Estado, certo? Vocês vão receber a cada 6 meses ou a cada ano, vocês vão receber um par de farda. A camisa consiste numa farda e ela é toda disciplinada lá nessa portaria. Claro que, às vezes, duas camisas para usar ali durante 6 meses, um ano, elas ficam acabadas, digamos assim. E aí o pessoal pode se juntar e fazer uma farda. Aí é só conversar com o diretor da unidade e apresentar o projeto da farda. A gente mesmo utilizava uma farda que não estava dentro dos padrões, bem direitinho, sabe? Descrito nessa portaria. Mas era algo que não destoava tanto, então era autorizado a gente utilizar o fardamento que a gente mesmo confeccionava, ok? E aí, obviamente, a farda é de uso obrigatório, só que vai ter um dia ou outro que você choveu e molhou a farda e você vai ter que ir trabalhar com uma roupa que não é a farda. Isso é uma exceção, obviamente, isso é entendido, é justificável. Só que, obviamente, você vai ter que ter o bom senso de utilizar um fardamento, uma roupa adequada, né? Para as mulheres, uma roupa que não tem um decote, certo? Para o homem, uma cor que não seja muito ostensiva, preta, sabe? Enfim, isso tudo vai ser trabalhado quando a gente for falar das portarias. Obrigado, professor, gratidão. Eu que agradeço, Lília. Muito obrigado pela sua presença. Andresa, muito obrigado, professor. Eu que agradeço também, Andresa. Suas perguntas bem pertinentes, inclusive. Pessoal, já estou rouco, como eu disse, né? Estou me recuperando de uma gripe. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Espero que tenha sido bom, como foi bom para mim essa primeira aula com vocês. E vamos juntos rumo
a essa sonhada aprovação. Vocês estão aqui na IB Concursos, estão no caminho certo para isso, tá ok? Muito obrigado e boa noite a todos.